liga, Wagner, que essa é a Talk Vagas UX 13 para falar sobre metodologias ágeis e UX design se misturam. É tipo água e óleo. Você bota um assim um pouquinho, o outro você vê aquele negócio separando, né? Então, Talk Vagas UX 13, muito boa. Vamos ver o que a gente vai falar aqui nessa Talk Vagas UX 13. A gente tem algumas coisas rodando no nosso Instagram. O artigo do Ciro McCord, o lado oculto da migração para UX Design. Vão lá dar um biscoito para ele, que esse artigo é muito legal, do nosso Wagner. E também temos uma seletiva rolando, a seletiva de formação em Design System da plataforma da Alura. A 100% de bolsa, gente, então vai lá, se inscreve, porque dá uma olhada no edital para ver se você pode participar, e aí depois participa, porque é da hora demais. Tem o terceiro episódio do Pod Vagas rolando no nosso Spotify, então, com o André Hiro falando sobre. O que esse podcast fala mesmo? Esse episódio, aliás? Esqueci. Nossa, me pegou agora, hein? Essa vaga tem Wagner, Peguei. lembrei. Isso. O André é o nosso bot de vagas que quando vocês veem todas as vagas estourando lá no canal, é o André que manda lá. Se vocês quiserem também conferir as nossas duas últimas talks, quais soft skills são importantes e de carreira na gringa, que estão muito legais, cara. Então dá uma olhadinha lá, porque é da hora também. Depois, continua aqui. Se você está no YouTube, já deixa o seu like, por favor, e compartilha com quem precisa dessa talk. Vai ver que tem alguém lá morrendo, tentando encaixar todas as metodologias, tudo que tem que fazer dentro de metodologia ágil. Já compartilha, ó, fulano, tá sofrendo. Aqui. Se você quiser apoiar a iniciativa também, você pode contribuir mensalmente a partir de R$ 2 pelo Apoia-se, ou pode doar pontualmente através do Pix. Então, se você quiser fazer um Pix, sei lá, tipo de R$ 1.000, quem não tem R$ 1.000 hoje para dar assim para vagas? Você pode dar, porque todo o valor investido, levantado, é revertido para a comunidade, incentivando a cultura de colaboração, conhecimento acessível para todo mundo, além da manutenção dos custos mensais, para manter o projeto rodando, porque, né, gente, somos todos voluntários, às vezes a gente coloca do nosso bolso, e a gente coloca tudo aqui com muito amor e carinho para vocês. Se vocês quiserem saber mais como dá para vocês apoiarem a Vagas, é só entrar no nosso site www.vagasux.com.br e apoiar a aba do Apoia a Iniciativa. Beleza? E quem está trazendo essa talk para vocês hoje? Eu, Fê e Yas, Eu? Eu, a segunda pessoa falando. a segunda pessoa falando. Bom, Aqui tá nas redes sociais, se você quiser por acaso seguir a gente, né, e ver as besteiras que a gente fala além daqui da Talk, mas hoje a gente trouxe alguém para não falar besteira, para falar uma coisa legal aqui para vocês, né? Porque se dependesse de mim, da Yas, quem é a gente, né, gente? A gente trouxe essa pessoa aqui, ó, a Isa. Isa, que é Head de UX na Eita. Desculpa, Deploy. Sem Olha problema, que gente. coisa, gente. quem sabe E faz aí, ao vivo, né? Quem gente? sabe faz ao vivo, Isso ou aí, caga tudo. Tá certo agora, né? tá certo. Que bom. Oi, gente, boa noite novamente. Ô, Isa, por favor, se apresenta. O palco é seu, o microfone é seu. Fala aí da sua vida e aonde você mora e por que que é onde você mora hoje, o que você quiser. Então, pessoal, vamos lá. Então, eu sou Isa Simões, eu sou, como o Fê já falou, trabalho na Deploy, né, como Head UX Design. Eu trabalho com tecnologia desde 2014, na verdade. Já tive algumas startups, não, tive uma empresa, mas já me envolvi em várias outras, e desde startups até empresas bem grandes também. Já trabalhei com marcas como Nestlé, Ericsson Latam, já trabalhei com a Deploy, já trabalhei com outras empresas de São Paulo, já trabalhei com empresas de fora do Brasil também. E agora eu estou me dedicando nessa estruturação, nessa trabalho com a Deploy. Em breve também vou lançar o meu curso, que vai ser bem legal também. A gente está estruturando, eu espero muito trazer coisas bem legais para você. E é isso. Eu sou formada em design gráfico, na verdade, me especializei em UX UI, mas também fiz outros cursos, né, de marketing digital, logo que veio o boom.
Enfim, fiz ao longo do caminho alguns outros cursos de Scrum, enfim, de métodos ágeis e métodos de design thinking também. E eu sou uma pessoa muito apegada a métodos, porque eu tenho desde sempre uma dificuldade de me organizar, vamos dizer assim. Agora já adulta, eu descobri que eu tenho um leve TDAH, então isso fica já para vocês verem que sim, é possível, ter algum probleminha, assim, e conseguir trabalhar direito, se você se organiza, se você tem algum método de trabalho, e é possível sim. Eu sou brasileira, paraibana, mas hoje eu estou morando em Portugal, vai fazer 1 ano agora em dezembro. Eu já tinha morado fora do Brasil em 2004, 2005, na verdade, morei 2 anos na Inglaterra. E aí eu fiz várias coisas, mas não trabalhava nessa época com tecnologia, mas sempre tive aquele olhar mais criativo. Eu também sou artista, né, para vocês que não sabem, com certeza não sabem, mas eu também sou cantora, pinto também, então faço milhares de coisas. Mas essa parte de criação eu gosto muito e de, estratégias, né, para a gente resolver problemas de um jeito mais criativo. Eu descobri que isso era uma coisa que veio comigo, veio nesse pacote. Eu sempre fui uma criança muito curiosa, aquela menina bem danada que todo mundo diz: "Olha, para de perguntar, você pergunta demais, menina, pelo amor de Deus". Descobri que ser curiosa é muito bom, que tentar resolver o problema de um jeito diferente é possível. E, enfim, várias coisas já na minha vida. Atualmente eu trabalho na Deploy, mas eu também sou cantora, eu toco na rua também. Fui mordida pelo bichinho do UX design e quero resolver todos os problemas do mundo, sim, porque depois que você é mordido, mas você é a mesma pessoa, então eu não posso nem estar num shopping que eu já vejo um monte de problema, quero ajudar todo mundo a resolver. Essa sou eu. É isso, gente. Em relação a os métodos e tal, sobre o que a gente vai falar agora, eu queria saber se a gente já tem perguntas, como é que a gente vai seguir. Já posso começar a falar e tal. Era aí que a gente já tem perguntas sim, e eu adoro o. Cara, gente, se vocês não seguem a Isa, no final aqui tem o Instagram dela. Ela posta várias coisas cantando. Tipo, é surreal. Ela monta um palco no meio de Portugal e um monte de lugar. Outro dia você postou perto do mar, cara, cantando e tal. E, tipo, mano, canta muito bem, é muito da hora. E outra coisa do shopping, não sei se a IAS fazia isso também. Quando eu era designer gráfico, eu ficava andando no shopping. Se eu não tava metendo a mão em algum folder ou flyer para levar para casa para guardar, de exemplo, eu tava criticando toda a vitrine, todo logo e tudo de todas as lojas que tinha. Ah, mas sim. É a mesma coisa quando você entra num site e começa a falar: "Nossa, o que está acontecendo aqui? Socorro". No shopping é a mesma coisa, com logo. Exato. Nossa vida é criticar o trabalho dos outros, né, gente? Enfim, se eu ganhasse dinheiro para isso, eu não tava precisando criticar o meu próprio trabalho. Vamos para a primeira pergunta da Isa. Essa é uma pergunta muito fácil, básica, né? Que eu já sabia que ia pintar aqui, o que é ser ágil, Isa? É fácil. Gente, é fácil, porém, o que é ser ágil é a gente entregar ou fazer o que a gente tem que fazer em tempo hábil e que todo mundo fique satisfeito. Assim, sendo bem, eu queria que vocês também prestassem atenção no meu vocabulário, porque eu sou uma pessoa que eu procuro não florear muito, não falar palavras e palavras em inglês. Eu gosto de ser objetiva e ser mais próximo que a gente fala possível, certo? Então, para mim, ser ágil é a gente conseguir chegar num objetivo, em tempo hábil, tempo que foi, estabelecido e que todo mundo fique satisfeito. Para mim, ser ágil é isso. Quem seria esse todo mundo? Tipo, eu imagino quem é, né? Mas pro pessoal que tá assistindo, eu Sim, acho que às vezes a então, galera não sabe. todo mundo, vamos entrar agora na parte técnica, falando sobre projetos.
A gente pode falar que todo mundo seriam os stakeholders, os desenvolvedores, os designers, ou os POs, enfim, product managers, todo mundo que está envolvido no projeto, a gente alcançar a expectativa do que foi proposto para a gente em cada projeto, né? Bem, legal. Pode falar? Isso, eu acho que ser ágil, é importante a gente falar também que ser ágil não é a gente fazer tudo rápido, né? Existe uma diferença muito grande entre pressa, rapidez e agilidade. E agilidade é você fazer no tempo, né? E entregar algo realmente bom como resultado, né? Então, ser ágil nem sempre não é sinônimo de fazer tudo rápido, né? Por mais que a gente esteja nesses métodos que a gente já conhece, a gente tem um tempo X, a maioria são tempos curtos, são dias de sprints, os scrums que são de minutos, todo mundo em pé de repente, ou todo mundo sentado, mas que envolvem pequenos blocos, vamos dizer assim, de coisas que a gente precisa fazer. Não quer dizer que ser ágil a gente precisa ter pressa, né? Ser rápido. Isso é importante a gente Então, todos entender. aqueles trabalhos que o chefe pede para ontem não é ser ágil, né? Não, Uma não é ser pena, ágil, porque é uma pena. É uma uma pena. pena, Achei que fosse. porque ser ágil é você resolver, como eu falei, né, resolver no tempo certo, a coisa certa. Tem muita gente que não consegue também trabalhar sob pressão, e às vezes quando a gente trabalha na agonia, na pressa ou na correria, sempre a gente entende que é para ser feito e se a gente fez direito. E, enfim, eu acho que agilidade não é sinônimo de rapidez, não. Para mim, não. Esse Muito nesse bom. nesse contexto de projetos, né. Sim. E já que a gente está falando do que é metodologia ágil, o que é ser ágil, né? Quais são os tipos de metodologia ágil que existem e a diferença entre elas? E aí já tinha uma outra perguntinha perguntando, eu acho que a diferença entre as principais. Eu, sinceramente, não conheço outra gente que seja ágil, só conheço essas duas. Então, se a Isa souber de Uhum. mais alguma aí, eu sei que tem algum misto entre elas, mas Eu sei algum. É o seguinte, existe é bom a gente passar, era para eu ter trazido algo para apresentar para vocês, mas como realmente foi uma correria muito grande esse mês, só Jesus sabe, gente. Chega. pode deixar de referência pro pessoal aqui, se você quiser falar, nome de Né, livro, a depois gente eu depois vou bota na descrição. eu vou mandar para vocês alguns links que eu achei interessante. Primeiro eu queria dizer para vocês que, existe um site chamado thescrum.org, né, que é um site que tem espera aí, deixa eu pegar aqui o link, vou mandar para vocês. Já estou Hum, fazendo aqui, pode falar. aqui no chat é melhor, né. Uhum. Se ele abrir, né. Vamos lá, meu querido. Então, Quer que que a eu gente jogue aqui? pode. Eu jogo aqui pra Quero. galera. O meu tá Pronto. lento, não sei por quê. Você pode baixar, né, esse manifesto. Nós temos o manifesto ágil, né, que aconteceu no século XX, não faz tanto tempo. Logo ali nos anos 80, a galera começou a estudar um pouco isso, vendo alguns movimentos que aconteciam no mercado, como acontecia na Toyota, na Honda, né, alguns estudantes de Harvard, né, que eram japoneses e tal, começaram esses estudos sobre essas metodologias que essas empresas faziam para entregar, vamos dizer assim, os carros em vez de 6 meses, que era o que se fazia nos Estados Unidos, em 3 meses. Então, começou, né, esse burburinho a como eles faziam isso, o que é que envolviam todos esses projetos, né? E daí
Depois a gente veio com o Manifesto Ágil, né, que veio essa galera falando sobre o Scrum, sobre o Kanban, sobre os sprints, as sprints, né, que a gente vai falar. Mas seria interessante vocês clicarem nesse link aí para vocês entenderem um pouco sobre o Scrum, né, ou Scrum, ou o jeito como você quiser pronunciar, que é um guia interessante para a gente entender o que é essa metodologia. Você pode baixar na língua que você quiser, em português, em inglês, em árabe, o que você quiser. E é grátis, né? Dá para ter uma ideia interessante sobre. E é bom você ler isso antes de ler outros livros, porque aí já te dá uma noção do que essa metodologia faz. E é bem objetivo, é tipo um resumo, então é bem legal. Indo para a pergunta aqui, quais são os tipos de metodologia ágil que existem e a diferença entre elas? Primeiro é interessante a gente saber que antes das metodologias ágeis, existe também um modelo chamado waterfall, né, que é cascata. Eu acho que vocês já devem ter ouvido em algum ou algum podcast, ou visto em algum livro, enfim, ou em alguma apresentação. Existe esse método de cascata que ele se difere do método ágil, dos métodos ágeis, que é, por exemplo, nesse cascata, a gente tem um objetivo, a gente pesquisa logo, faz toda o research, tudo que a gente tem que fazer logo no início, e a gente faz assim, ó, gente, então o objetivo é esse, a gente tem tanto tempo para alcançar, e não é com a diferença para os métodos ágeis, é que os métodos ágeis a gente consegue ajustar ao longo do caminho. Então a gente inicia, se tem uma coisa que não deu certo, a gente já ajusta e começa novamente, né, nas sprints. Cascata, não, a gente não, ele é um método mais tradicional, que você tem início e fim. E os métodos ágeis você tem início, meio, início, não tem fim tão fácil, né, como ele. Então você sempre tem um ajustezinho de acordo com aquele período que é estabelecido para as sprints, né? Que as sprints são um período de tempo, né, que a gente tem para trabalhar em um determinado produto ou projeto. Também pode ser dividido em semanas, em quinzenas, enfim, mas também não pode ser uma coisa que se estenda tanto, porque aí já foge de ser ágil, né? Mas existe sim essa diferença entre os métodos ágeis e os métodos mais tradicionais. Um método mais tradicional, vamos dizer assim, que é esse cascata. Qual a diferença entre Scrum e Kanban? Então, a gente consegue fazer elas são ferramentas, né, que a gente utiliza para ter mais eficiência, os dois são, mas o que a gente tem aí é agilidade nos processos, tanto no Scrum quanto no Kanban, para a realização de projetos. A gente no Scrum consegue... Posso explicar, meu Deus. A gente consegue algumas reuniões e a gente tem objetivos muito claros, processos muito claros e que eles nunca têm um fim muito definido para hoje, né? A gente faz umas sprints e a gente consegue no final do projeto com uma solução que vai resolver todos os problemas. Ai, peraí, eu olhei a pergunta e me perdi aqui. Que droga no chat. Desculpa, gente. E o Kanban é um processo que a gente tem sempre to do, in progress, né? E done. É como um quadro do Trello que a gente consegue separar as tarefas, né? E consegue comunicar para todo mundo o que é que a gente tem que fazer, se tem alguma coisa que está impedindo e tal. Tem umas reuniões de Scrum também que a gente consegue fazer geralmente de 15 minutos.
minutos no máximo, que a gente consegue falar o que é que a gente vai fazer, que é que, o que está impedindo, na verdade, a gente de fazer aquilo, e naquela mesma reunião a gente consegue ajustar para poder seguir na sprint, né, para seguir o processo todo que a gente vai fazer de análise, de desenvolvimento, enfim. Pelo que Aqui você. Pode falar. eu estava vendo uma pergunta aqui, mas pode falar. Ah, não, porque assim, quando você fala do Scrum e do Kanban, e do que eles, de como são, como é o processo dentro deles, eu sinto que todos os lugares a gente trabalha usando os dois, né? Do Kanban muito com feedback visual e o modelo de reunião mais do Scrum. Não sei se no Kanban tem isso, né? Então, assim, tô fora da minha área. Se eu estiver falando alguma besteira, você pode me corrigir na Uhum. mesma hora. Mas e o modelo de cascata basicamente é o que a gente trabalhou já desde sempre, e eu acho, né? Sim, E aí, sim. essa questão da fábrica que você está falando, muito dessa metodologia de fábrica, eu acho que eu já vi isso em algum livro, ou enfim, alguma live, as pessoas falando, tipo, que realmente vem desse modelo, né, de fábrica, você conseguir olhar aquele quadro lá, como você falou, e você sabe aonde está a tarefa, quem tá fazendo, qual é a estimativa de tempo, você tem tudo ali, sem você precisar ficar indo nas pessoas falando, ô fulano, cadê o negócio que eu te pedi? Mais ou menos É, isso, né? exatamente. É, você É consegue legal. planejar, né, é basicamente isso, planejar, executar, validar e corrigir, né. Todas as metodologias ágeis, vamos dizer assim, trabalham nesse ritmo, basicamente, mas o Scrum e o Kanban são interessante que a gente realmente, até na Deploy a gente utiliza o Kanban, eu gosto, para reunião também. A gente passa alguns clientes, a gente também presta alguns serviços para empresas, né, então a gente utiliza o Kanban para separar por clientes e fala basicamente, baseado no número de clientes e as tarefas que estão sendo feitas naquele momento para aquele cliente, né, então são, weeklies, né, são semanais em que a gente bate sempre, de acordo com o Kanban, o que é que está acontecendo em cada cliente. Então a gente utiliza assim na reunião também. Só que o Scrum de vez em quando a gente quer mais rápido, né. Ah, preciso resolver isso, preciso ajustar, não s pode ser um problema de validação, ou um problema de execução, ou alguma coisa que a gente verificou no planejamento foi, revisado ou não foi previsto, então, eh são muito parecidos, assim, é porque a gente já utiliza tanta coisa, né, que no final das contas parece que é uma coisa só e na verdade não, é porque a gente já tá tão no automático, que eu estava até pensando sobre isso quando você veio falar comigo, eu falei: "Gente, mas como assim?". É porque estava tão internalizado já isso em mim, que eu parar para olhar o significado, fazia muito tempo que eu não fazia isso, sabe. Então, mas enfim, eu espero que vocês tenham entendido essa parte do Scrum e do Kanban. É basicamente um Trello. O Scrum pode ser, utilizado mais em reunião, né, reuniões de 15 minutos, onde a gente planeja, executa, valida e corrige. Boa. Pessoal, se alguém ficou com alguma dúvida, manda aqui no chat, tá? E por falar em chat, nós temos perguntinhas aqui no É. chat, né? Então, são algumas perguntinhas mais sobre, relacionada a comprovar o seu conhecimento na busca de vagas. Aí eu não sei se você prefere deixar mais para depois, que você organizou as perguntas, Fer. Não, acho que já pode falar sim. Ah, então tá. O Jairo tem uma pergunta para Isa. Para quem, como eu, que já possui até uma certificação básica em Scrum e é gestor de TI migrando para UX, como usar este conhecimento num currículo para valorizá-lo ainda mais na busca de uma vaga em UX? Ele tem Tô uma vendo certificação aqui. básica em Scrum. Você é de João Pessoa, é isso, Jairo? Que legal, eu morava em João Pessoa. Para quem como eu já possui até uma certificação
Enfim, eu acho que você pode, falar um pouco mais, né. Eu acho que quando a gente fala do Scrum e essas outras palavras, como eu já mencionei no início, parece que são muito difíceis de fazer, né, são coisas, eh, como é que eu posso dizer? Mirabolantes e misteriosas. E na verdade é basicamente isso que você já tem como gestor de TI migrando para UX, você pode rechear um pouco mais, dizendo como é que você qual o método que você usou, quais seriam os maiores problemas que você conseguiu resolver, em um determinado momento, que te chamou mais atenção, coisas que você conseguiu resolver numa reunião de Scrum também. É sempre eu acho que é sempre bom a gente dar exemplos de coisas que a gente já fez, mas tá mais como se fosse um storytelling mesmo, sabe, se você estivesse falando com a pessoa que está te contratando. Eu acho que a gente às vezes enche muita linguiça, no sentido de: "Ah, eu tenho essa certificação. Ah, eu tenho isso, tenho aquilo, tenho", mas quando você vai explicar, você não consegue muito. Eu tenho mesmo dificuldade, às vezes, de explicar, mas quando eu coloco a mão na massa: "Ó, gente, é isso aqui e tal", e consigo entregar, mas você pode usar esse conhecimento no currículo para valorizá-lo ainda mais na busca de uma vaga em UX. Colocar também, o jeito como a gente coloca os nossos skills, né, vamos colocar sempre em lista, né, o tipo de equipe que você eh, já utilizou, o Scrum, eh, os que você percebeu, esse tipo, assim. Mas já falando que é gestor de TI migrando para UX e tem uma certificação de Scrum, é maravilhoso. Muito bom. E a outra, Tem Yash? tem o Charles que perguntou, eu nunca entendi como nas entrevistas o meu conhecimento de métodos ágeis foi avaliado. Sempre perguntam se eu conheço, e eu digo que sim, mas me parece muito vago, tipo uma checklist mesmo. Eu queria saber como que eu comprovo que eu sei trabalhar mesmo com os métodos ágeis na entrevista. Eu acho que foi muito o que você falou agora dos exemplos, né? Isso, isso, exatamente. Não na verdade, eu acho que no mundo existe um gap muito grande nisso daí, né, o RH ou os desafios que eles mandam pra gente, sempre são muito vagos e não existem pessoas, posso dizer, entendam das perguntas logo na ponta do funil, sabe, no começo do funil. Então, é tipo: "Ah, você sabe métodos ágeis?", "Sei sim". Então, assim, deveria ter, não uma prova, mas assim, algo com que você pudesse contar uma história ou algo desse tipo: "Ó, eu sei Scrum porque, no meu último trabalho eu tive o problema X que eu tinha que resolver, então nós tínhamos uma Scrum semanal", ou enfim, um Scrum todo dia, né, que são reuniões, são eventos que podem ser semanais, dia sim, um dia não, ou segunda, quarta e sexta. Ia resolver vários problemas, assim, com a minha equipe, mas eu acho que realmente existe um gap muito grande de como avaliar isso. Geralmente quando você vai fazer um case study, né, um estudo de caso, eles colocam um tempo para você fazer certa coisa, mas não avaliam, essa questão, né, só perguntam mesmo se você conhece métodos ágeis. Eu acho que ainda hoje é muito vago. Eu acho que se a gente começar com essa de dando exemplos de como o método ágil, eh, ajudou a gente chegar a resolver certos problemas, a gente já consegue resolver isso daí. Já prova o valor de que você realmente sabe aquilo, né? Se você resolveu algum problema. Isso é. Legal. Vamos para a próxima pergunta, então, gente. Onde entram Research e Writing em sprints ágeis? E Ou se entram, né?
Tem isso também, gente. Entram, tem isso. Gente, é bem importante, assim, a gente saber que, nem sempre Isa? E a Isa ficou mutada ou eu caí? Eita, não. Acho que Acho a que Isa deu uma caiu. cortadinha no. É. Muita emoção, Ela falou, calma aí. é muito importante, gente, é muito importante. Ela fez uma pausa, assim, pra É mostrar a pra fazer um importância. drama. É, o Guzito tá mandando. Gente, não esqueçam de mandarem as perguntas aqui no chat enquanto a Isa volta, ok? Alguém segura isso. E o pior é que eu não sei se ela tá falando, ela deve estar falando tipo super lá, sabe? E aí ela vai voltar e ela já falou um monte, e aí corta Putz. aquele, né? Mas assim, gente, só. O que você acha, Ange? Como é que funciona onde você trabalha? Research Writing entra nas sprints ou é um step anterior? Hum. Então, aqui, research writing é muito. O trabalho deles é muito pontual, eles são cross, então eles atuam em várias squads. Então, você fala com essas pessoas conforme a sua necessidade. O writing pra gente é consultoria, onde eu tô agora. E research, ela é cross, mas ela atua dentro, assim, da RT, que é a Release Train lá, que tem várias squads dentro. Mas, tipo, elas não estão dentro de squads específicas. Então, é um pouco mais aberto isso. Mas se tem uma research dentro dessa squad, aí eu acredito que entra também, que a pessoa entra. Só que eu nunca atuei assim com uma research dentro da minha squad, exclusividade. Putz, soa muito lindo. Queria viver nesse mundo, mas não estou nesse momento. Lá na Livelo também é basicamente assim. A gente tem duplas de Research Writing, na verdade, porque, enfim, são 30 designers para 5 Research e 5 Writers, eles trabalham cross também. Fora das sprints. Na verdade, não vou entrar muito em detalhe porque tem mais pergunta para frente, gente. Mas é bem assim como a Yas falou. A Isa falou que já está voltando. A Fefa falou aqui, para ser sincero, não entendi a diferença do Scrum pro Kanban. É realmente como são parecidos, mas só para simplificar o que a Isa falou, o Scrum, pelo que eu entendi, tá, gente? Não sou o especialista, por isso que a gente traz a Isa. Mas o Scrum ele fica mais ali na parte das cerimônias, você marcando as reuniões para você refinar o produto, conversar com a pessoa, com o pessoal, entender qual vai ser o escopo do seu projeto. E o Kanban ele fica mais na parte de você ter ele tem a parte das cerimônias também, mas ele também tem um feedback visual ali com, tipo, imagina um quadro branco cheio de post-it lá, o Trello, né? Onde a gente tem todas as demandas que estão acontecendo e você vai andando com esses post-its enquanto você está fazendo, enquanto aquela demanda está com você, agora não está comigo, está com a outra pessoa, e aí depois não está mais com outra pessoa, isso aqui já terminou, e aí você tem lá um backlog cheio de demandas onde você dá uma olhada. Então, acho que é mais ou menos assim, pelo que eu entendi, né? O Kanban ele é uma coisa que tem um feedback mais visual, onde ele tem cerimônias também, mas o Scrum ele é mais focado em Alô? cerimônias. Alô? Oi? A Isa voltou. Ai, gente, pelo amor de Isa, Deus, eu você não fez sei o uma que pausa vou. dramática assim enorme. O pessoal tá aqui assim, caraca, o que será que é? Por que Gente, que o Research Direction não entra? Mas a gente gente, segura aqui, desculpa, eu não sei o tranquilo. que é, não sei, simplesmente travou aqui o computador, mudei pro celular agora pra ver se vai funcionar. Vamos lá. Relaxa, é ao vivo. Eu errei o nome da sua empresa. Eu sei que foi vingança. Mas vamos lá, onde é que entra o Research Writing de Aprendizagens? Aliás, para você tiver um complemento, ela falou. O que você falou mesmo, Yas? Como é que é? Lá onde eu trabalho, no Itaú, pelo menos na minha comunidade de veículos, eh, elas são cross, essas pessoas. Então, tipo, dentro da minha squad, na sprint, não tem writing e research seguindo, tipo, me seguindo, no caso. Aí, quando eu preciso de alguma ajuda, eu falo com elas pontualmente
e elas me ajudam conforme a disponibilidade. Então é meio que quase consultoria, mas um pouco mais focado, assim, um pouco mais de dedicação à sua squad. É bem isso mesmo, porque os métodos ágeis, né, é tudo em nome da pressa, assim, é velocidade e controle sobre os processos. E o UX, a gente faz tudo isso, mas a gente diz: "Ó, vem cá, lembra aqui da minha pesquisa", né. A gente está sempre trazendo todo mundo para focar no usuário, para focar na melhor experiência, em tudo que a gente já sabe sobre esse problema e os problemas que vão acontecendo, né. Então é bom a gente entender bem isso que a Yassi falou. Ou o UX designer, ele é consultado, né, mas para fazer algumas coisas ele tem que estar pelo menos umas 2 sprints na frente da galera para poder, eh participar de alguma coisa nesse sentido, né. O UX ele é mais consultado, o UX writing também, eh, então, o UX ele utiliza mais a pesquisa, os dados em torno né, das necessidades do usuário. E nos métodos ágeis, a galera toca o projeto para frente, né, os processos, independente do usuário. Então, assim, a gente tem que estar sempre ali como uma consultoria ou como alguém que é importante para que esse processo funcione bem. Não assim, mas é como se eles não parassem, né, não pode parar, a sprint está acontecendo e nessa correria aí a gente tem que ter algumas mini consultorias, né, do UX designer, do UX writing, o writer e do researcher também, né, porque a gente precisa ter certeza de tudo que a gente está fazendo. Mas eu não consigo ver como, dependendo da área também, né, que o UX designer é super importante em tudo, que é para trazer a galera para colocar o pé no chão, né. "Ó, se lembra disso aqui, lembra que a gente, estudou certa coisa, se lembra do usuário", né. É bem por aí. Massa demais, gente. Carioca falando massa, eu não sei de onde surgiu aqui no meu vocabulário. Desculpa, Eu gente, me apropriei. acho que foi no meu, eu sempre falo massa, eu acho que enquanto mas tudo bem, eu amo, eu acho lindo quando todo mundo fala massa. Massa, então. O que é Lean Então vamos lá. Design e ele entra como uma metodologia ágil? Olha, o Lean, né, ele é um sinônimo de enxuto, né. É utilizado por várias startups, né, começou com o Lean Startup, né, que é bom vocês darem um Google aí, começou com o Lean Startup, que é um processo de um canvas também, que lá você coloca, por exemplo, quem são qual o problema que eu resolvo nesse projeto? Quem são os meus canais mais importantes? O que é que o meu produto resolve? Então você tem um quadro, vamos dizer assim, com vários pontos importantes daquele projeto. Então, assim, o método Lean é um método enxuto, utilizado por muitas startups, assim, para o crescimento exponencial, né, ou escala. E aí, basicamente a gente identifica, e elimina também alguns excessos, e tira da frente certas coisas que não são, que são desperdício de tempo ou de dinheiro ou de enfim. O método Lean é a gente enxugar, tudo para se tornar mais ágil, né. Eu vou fazer uma pergunta aqui, assim, não se sinta obrigado a responder, porque foi um termo que eu também vi outro dia, Sim. falando sobre Skeleton Crew, que é, em tradução livre, seria equipe esqueleto, né? Você fazendo o mínimo, ali, o que você consegue para tocar uma empresa com o mínimo de profissionais possível. Era uma coisa que o Elon Musk estava querendo fazer no Twitter. Isso tem relação com essa metodologia Lean? Ou são duas coisas diferentes? Eu acho que tem, com certeza, porque, assim, uma coisa vai puxando a outra, né. Então, como realmente surgiu esse termo com as startups, então com certeza tem a ver.
é um jeito de se enxugar a equipe, né. Então, assim, quando a gente fala de lean, é algo que é enxuto, algo que é pequeno, algo que a gente precisa reduzir, então com certeza tem a ver. Legal. Pessoal, não esquece de mandar pergunta aqui no chat, tá? Porque depois termina e vocês desandam a mandar pergunta no final. Vamos para a próxima. Por que todas as companhias querem usar o ágil quando o design não parece trabalhar bem dentro desse tipo de metodologia? E assim, gente, eu tive que reescrever essa pergunta porque a pessoa meteu um malho aqui. Eita, Enfim. nós. Mas e aí, Isa? Por que todas as companhias querem usar o ágil quando o design não prega? Vai tomar uma água, gente, pelo amor de Deus. Pode tomar uma água. Mas acho que é basicamente. Estava até conversando sobre isso outro dia, porque parece que o mundo descobriu a metodologia ágil e todo mundo quer usar isso agora, né? Isso, exatamente. É como a gente estava falando ali da galera do UX, né? Ainda não foi colocado, vamos dizer, oficialmente. Tem os design sprints, né? Eu acho que a gente vai falar disso em algum momento, mas como começou mais em fábricas, né? E esse método já foi todos esses métodos são comprovados que funcionam e tal. Então, assim, ninguém quer parar agora para rever. Não, peraí, vamos botar o UX Research nessa fase, vamos botar o UX Writer nessa fase, vamos botar o UX Designer nessa fase. Não, é tudo, né, sobre desenvolver os processos, dar velocidade e, e dar tração, para que a gente, nesse tempo X, entregue coisas que vão virar um padrão, né? Por isso que falam muito sobre fábrica também. É, Então, todas as companhias querem isso porque realmente funciona, só que a gente tem que adaptar certas coisas para o mundo do design, né, e do UX design, que a gente está tendo que se adaptar. Eu mesmo me vejo tendo que adaptar certas coisas para poder participar e a gente conseguir ajustar as coisas na parte do design, vamos dizer assim, colocando a mão na massa mesmo. Porque se a gente ficar voltando sempre lá no, no research, aí complica a vida da gente. Mas, assim, realmente é uma realidade que a gente precisa rever, sabe? Porque as companhias, as empresas todas já estão acostumadas com isso, não é de agora. Então, assim, já tem um costume que o sistema é esse, vamos ser ágil. E é isso, galera. Mas eu acho que realmente precisa acontecer um outro movimento aí, sabe? E aí, você que acho que você sempre trabalhou com metodologia ágil? Bom, não que eu trabalhe há muitos anos, mas sim. E eu já trabalhei em 2 modelos diferentes, modelos, enfim, maneiras de trabalhar diferentes, na metodologia ágil. Porque, assim, na empresa que eu estava antes, a gente tinha sprint, né, mas eu estava sempre, em sintonia com o que os devs estavam fazendo. Então, tipo, ao mesmo tempo que eu estava fazendo uma coisa numa sprint, eles teriam que fazer essa mesma coisa também na mesma sprint. O que não faz muito sentido, porque, assim, se eu estou fazendo uma coisa na sprint, eles vão fazer basicamente no final da sprint, o que eu terminar, se eu conseguir terminar na sprint. Então você imagina a correria que era. E eu acho que muita empresa faz isso, porque era pequena a empresa que eu tinha, eles estavam testando esse modelo e tal, e me enfiaram ali na sprint de desenvolvimento. Foi o que até que você falou agora da sprint de design, que são 2 coisas Uhum, separadas. Na empresa sim. que eu tô agora, eu tô sempre à frente. Então é meio que um dual track. Assim, às vezes a gente, né, sai dos trilhos, lógico, normal, Uhum, mas o ponto é que eu tô sempre à frente. Então, tudo que eu entrego no final da sprint 1, os devs vão fazer na sprint 2. O que eu começo na sprint 2, eu vou entregar no começo da sprint 3 e eles vão fazer na sprint 3. Então, tipo, eu tô sempre um passo à frente para dar tempo de fazer tudo e dar tempo de entregar. Então, tipo, tem uma porcentagem de tempo que você gasta, fazendo esse seu trabalho principal, né, da sua entrega maior, e um tempo menor que você gasta cuidando das coisas que o dev estão fazendo. Tipo, vou fazer homologação, vou verificar se tá tudo certo que eles desenvolveram para ver se está de acordo com o Figma, enfim.
Mas o ponto é que, assim, não dá para o designer estar na mesma frequência do desenvolvedor ali na sprint. Tipo, vocês não podem estar fazendo a mesma coisa ao mesmo tempo, porque aí não faz nem sentido, né? Eu É. não sei se mais pessoas tinham dúvidas sobre isso, mas sempre que quando eu entrei no mercado, eu ficava assim, mano, mas como assim? Tipo, eu tô fazendo a mesma coisa que a pessoa vai entregar daqui uma semana, não faz sentido. Aí eu sempre ficava meio bugada. Só depois que comecei a trabalhar com dual track, eu falei, nossa, meu Deus, a vida é tão linda. Ter tempo, não fazer as coisas correndo é incrível, assim. Você perguntou se mais pessoas tinham dúvidas, era a nossa próxima pergunta, eu já até mudei aqui. Meus projetos precisam Aí, ó. estar prontos antes da sprint da minha squad, onde o projeto somente é desenvolvido. O design precisa ficar apartado da sprint ou os projetos podem coexistir? Vamos pular essa pergunta, né, gente? Porque já acabou de responder. Eu É, queria ouvir um pouco mais da Isa falar também sobre, porque a AI já deu aqui o disclaimer Não, total. é isso aí, totalmente. Sem tirar nem pôr. A gente tem que estar sempre à frente, né? Não tem como. É, cara, assim, assim, só dependendo para da empresa. complementar, acho que eu tô a 4 ou 5 sprints na frente da minha squad. A gente já tem um Ah, sim, backlog sim. aí, eu não É, precisava nem mais trabalhar para elas, elas vão ficar aí até no meio do ano que vem fazendo coisa. dependendo da entrega, você consegue criar um backlog bem grande, porque, assim, tem algumas entregas que você faz que para você é mais rápido, mas para os devs, assim, coisa de 3 semanas. Então você vai gerando o seu backlog e depois você pode focar em algum outro ponto mais importante ou dar uma ajudada em alguém da sua comunidade, alguém que trabalha com você que seja de outra squad, enfim. Mas, assim, não é exatamente um passo à frente sempre. Você pode criar o seu backlog bonitinho e tudo certo. Às vezes as coisas caem também. Então, assim, às vezes você tá fazendo um negócio e depois, assim, nunca se torna realidade, o que é bem triste, mas acontece também. Isso também acontece. Gente, eu fiz um formulário e só a parte do back-end desse formulário, assim, eu demorei 2 semanas para fazer o formulário, a gente vai demorar 4 sprints. E Putz. acho que cada sprint ali são 2, 3 semanas, então é mais de 2 meses. Aí, enfim. Enfim. Vamos para a próxima pergunta. Existem sprints ágeis de design? Como elas funcionam? Qual é a estrutura e metodologia usadas? Gente, essa pergunta, eu eu não sei vocês, mas eu inventei já um negócio aqui. Porque assim, eu fui adaptando de acordo com o tempo. Vamos falar de deploy. A gente tem vários clientes diferentes, de várias áreas diferentes, e eu percebi que o método que a gente estava utilizando para um projeto não estava se encaixando no outro. Então, a gente sempre tem a fase de research, a gente tem a fase de benchmark, né? Enfim, a gente vai pesquisar sobre tudo, a gente vai idear, a gente vai fazer, né, workshop de ideação. Só que existem projetos muito grandes que eles requerem mais, vamos dizer assim, velocidade, né? A gente fica tentando puxar o pé, puxar a atenção da galera, até do CEO da empresa de lá, né, do cliente, para que a gente consiga formatar sprints diferentes e entregas diferentes. Então, assim, do meu lado, o que eu faço eu dou eu faço um raio-x, que eu chamo de raio-x, que na verdade é tipo uma análise de usabilidade que eu faço primeiro. Depois a gente faz o research, né, para entender o tamanho desse problema e do projeto. E depois a gente entrega o wireframe e o UI. Só que isso em fases diferentes. E aí, o que eu percebi é que ultimamente a gente tem que, quando são projetos muito grandes, não sei, um software de contabilidade ou um software de marketing, enfim, são coisas muito grandes, então a gente vai ter que separar e fazer sprints de design específicos, né? Então a gente, de acordo com o tamanho, vão ser sprints de wireframe e UI, ou é sempre isso, wireframe e UI, e a gente coloca de 15 em 15 dias,
para entregar 2, 3 áreas, enfim, a gente faz meio que assim. Eu queria saber mais de vocês, como é que acontece com vocês também. A gente quer saber também dos vaguinhos que estão aqui no chat. Por favor, gente, conta se vocês estão trabalhando aí, como é que funciona também. Yas, como é que É. é para vocês? Hum, eu mudei bastante de squad, então agora que eu tô começando um projeto, assim, desde o concept, é é uma coisa meio separada por semana em semana, não é por sprint, mas no final da sprint a gente tem sempre uma entrega maior a ser feita, mas é mais por semana. Tipo, na primeira semana a gente vai, pensar no fluxo de telas, tipo, qual a divisão dos campos, a estrutura, enfim, tudo em meio que quadradão com texto, assim, jogado. Aí Uhum, depois, na segunda semana, a gente transforma isso em wireframe de média fidelidade, só com uns quadradinho menor, especificando talvez qual que vai ser o componente e tal. E aí vai indo, tipo, tudo segmentado, porque no meio desses pontos, a gente tem bastante conversas de checkpoint com diferentes pessoas. Então, assim, muitas vezes a gente acaba voltando, tendo que fazer várias coisas, refazer várias coisas. Então, o cronograma não pode ser um negócio apertadão, assim, a gente tem que ter noção de que, provavelmente isso daqui vai mudar. Então é tudo muito sugerido, assim, tudo é um mais ou menos que a gente tem na ideia. Mas no fim da sprint a gente sempre tem um objetivo maior a atingir. uhum. Sim, é bem isso Pra, mesmo. eu, até há pouco tempo atrás, eu trabalhava no modelo cascata ban, tá, gente? Era assim que nomearam o nosso modelo. Cascata E Ban, foi ótimo. cascata, não, assim, é real, a nossa QA, acho que ela é BA agora, ela que formulou esse tipo, que não falo que fez, né, mas ela organizou a gente nesse processo, que a gente precisava trabalhar ali com esse feedback visual que o Kanban traz, mas a gente trabalhava numa metodologia cascata, né, o waterfall, porque a gente trabalhava com subida de campanha, muito com promocional do site. Então, quando você trabalha com campanha, essas campanhas elas têm data certa para subir, data certa para sair, e às vezes elas pipocam com 3 dias de antecedência. Do nada, você tem uma campanha, você tem que subir ela daqui a 3 dias. Então, o nosso tempo ali de prazo de uma tarefa, às vezes, eu tinha que fazer alguma coisa em um dia, eu tinha que passar para o dev naquele dia, para no outro dia ele já poder trabalhar naquilo, junto com o designer, eles trabalhavam, acho que é muito que a Ash falou do dual track, trabalhava o dev e o designer raiz, né, gente, o designer gráfico digital, que a gente é tudo Nutella. Ali junto, produzindo as peças daquela campanha, e depois instanciavam no site para a campanha subir e tal, setavam lá tudo que eles tinham que fazer lá dentro. E a forma que eu trouxe para poder trabalhar, né? Porque perguntou ali, quais são as sprints ágeis, como ela funciona? Não é uma sprint ágil, mas ela usa elementos das metodologias ágeis para a gente conseguir entregar um produto de uma forma rápida. E o que eu fiz lá foi mapear todas as campanhas que a gente tinha e já criar padrões para elas. Então, quando a gente recebia uma campanha, sei lá, tipo, para vender um tênis, por exemplo, eu já tinha lá qual vai ser a LP, qual é o fluxo dessa campanha, para onde vai levar, aonde ela vai ser, quais são as páginas que ela vai aparecer, qual é a informação que vai ter no carrinho, se tem cupom, se não tem cupom, enfim. Tudo isso já estava mapeado. A gente já tem um arquivo com tudo isso mapeado para a gente conseguir entregar isso de uma forma rápida, com o mínimo de esforço possível, porque, né, gente, 3 dias às vezes. É mais ou menos isso aí que a gente conseguiu adaptar. Legal, muito bom. E eu, assim, ao longo do tempo, como você falou, a gente vai utilizando muita coisa, né, para ir se adaptando, tanto aos clientes, não, aos projetos, né, que a gente faz, como eu também a maioria das sprints que a gente faz são de design, né? Então, não tem tanto dev. Então, é tudo sobre design na Deploy. É tudo sobre o UX, na verdade. Então, a gente tem essa parte do handoff, né? Que é quando a gente entrega
todo o projeto no Figma, com o Style Guide, enfim, um mini design system também. Então, ultimamente, desde que eu entrei, assim, na Deploy, a gente trabalha mais com o UX em si, sem o dev. A gente só entrega para o dev no final. Então a gente tem o tempo para fazer é o melhor dos mundos, né. A gente tem tempo para fazer o research, a gente tem tempo para fazer análise de usabilidade, a gente também faz análise de Hotjar, tem muita coisa que a gente tem tempo real para fazer, né. Então, ultimamente, né, pra mim tem sido uma realidade bem diferente. Lá em Deploy, a gente tem algumas pessoas que são fãs aqui da Deploy. A Camila falou que adora ela, não sei se era Deploy, mas foi na hora que você falou. E o Drill também colocou Deploy um coraçãozinho. Ai, E que por falar legal. em chat, pode falar, por favor. Inclusive, gente, não sei se eu posso falar já agora, mas a gente vai ter umas mentorias de carreira, né, inclusive eu trouxe um cupom para quem quiser, a gente vai fazer um lançamento. Gente, olha só, por que que você não falou isso pra eh gente antes? A gente falava. Então, eu trouxe um cupom aqui para quem tá online, né, é um cupom bem difícil de vocês gravarem, chama ISA, IZZA, e vocês vão ter 50, pelo menos R$ 50 de desconto nesse próximo lançamento, que são mentorias em grupo de carreira, e a gente tem muita coisa legal que vai acontecer. O meu computador fez o favor de fechar, e eu perdi tudo que eu ia falar para vocês agora, mas eu queria dizer que, quem sabe faz ao vivo, e a gente vai estar com, essa semana, abrindo o carrinho para essas mentorias. Gente, vai ser muito legal, porque a gente vai falar de carreira nacional, carreira internacional, a gente vai falar de LinkedIn, para padronizar o seu LinkedIn, vamos usar a criatividade para conseguir uma vaga legal também. Isso envolve a gente ser mais criativo no geral, na vida, né, em como a gente se mostra, vamos dizer assim, conta a nossa própria história para os recrutadores, e eu acho que isso vai ser bem legal. Então, para quem está aqui, já tem aí o cupom ISA na mentoria, inclusive eu vou ser mentora junto com o Nick, que todo mundo ama as aulas do Nick, e também com louvor, né, gente, porque é muito bom. Quem ainda não viu as aulas do Destrava ou as quartas-feiras que a gente sempre tem live no YouTube, vocês deveriam, porque é um cara que ensina muito bem. Eu sou só uma pequena camponesa que estou aprendendo a dar aulas, mas mentoria já fiz algumas e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Mara, cara, muito bom. Obrigado por ter trazido isso pra gente, Isa. É isso. Depois a gente fala mais sobre isso. E aí, a gente tem uma perguntinha no chat. Tava aguardando o momento. O Charles, ele perguntou: qual seria o principal framework ágil para um designer UX conhecer para obter boas vagas no mercado? Nossa, eu acho que, assim, tem os principais, né, que como a gente já falou, tem o Kanban, tem o Scrum, que são básicos, né, mas eu acho que no geral no geral é isso, mas eu acho que é interessante a gente saber como apresentá-los na hora da entrevista, né, que é como a gente já falou sobre isso. Hã. Se vocês quiserem complementar também, gente, por favor, fiquem à vontade. Cara, eu queria falar que antes de qualquer metodologia, você precisa saber adaptar os problemas, Charles. Adaptar o que você sabe. Como eu falei, eu trabalho num Cascata-ban. Saber adaptar o meio que você está trabalhando. E você, Yas? Assim, eu acho que saber a ideia geral de como funcionam as metodologias ágeis, acho que já é suficiente, porque lá no meio da empresa você sempre muda, eles sempre mudam a maneira como isso é utilizado. Tipo, eu uso meio que um Scrum com um Kanban, e é a metodologia da empresa, então, tipo, eu tive que entrar e aprender, mesmo sabendo o geralzão, assim.
Mas sabendo o geral, você consegue entrar super de boa. Até porque metodologias ágeis não é uma coisa que, meu Deus do céu, você precisa saber todos os mínimos detalhes, senão você nunca vai entrar em UX. Tem 1000 coisas muito mais relevantes que esse ponto. O importante é você saber como isso é na prática. Tipo, quais são as cerimônias, como é que você trabalha no dia a dia, quais são seus pares, como que é a dinâmica ali de tempo e tal. E não precisa ir muito mais a fundo, não, tá tudo bem. Mara, É, gente. Vamos para vai nossa. sempre mudar muito, né? De empresa para empresa, de problema para problema, enfim. É isso. Indo para nossa última pergunta. Qual é a melhor metodologia para se trabalhar com design ágil, Scrum, Kanban ou Cascata, ou Waterfall? Bem aqui o que o chat perguntou, mas adicionando um Cascata. Eu acho que a gente já meio que já deu a resposta aqui ao longo da talk, né? Fala, Isa. É, eu também acho. Acho que a gente já respondeu. Vão ter várias situações, empresas, problemas que vão fazer com que você se adapte, né? Ou quem sabe crie até o seu próprio método. Mas, Claro. né? Assim, a gente precisa saber o básico. Eu acho que a gente precisa sim saber o básico, mas ele não vai, eu acho que não vai te tirar da vaga, até porque tem muita coisa que a gente vai aprendendo com o tempo. E é bem isso mesmo. Eu acho que é uma mistura de tudo um pouco, mas a gente vai adaptando. Acho que é isso. Massa. E acabou, gente. Cara, eu queria falar que eu gostei muito, tá? Eu adoro quando a gente tem que complementar e quando a gente arrisca aqui algumas coisas. Eu até me senti, você falando isso, eu consegui entender muito, até me senti confortável. Geralmente eu fico mais no meu cantinho. Não costumo falar muito. E eu sou muito palestrinha, tá? Eu tenho que me segurar muito pra não ficar falando aqui em cima de todo mundo, gente. Ai, E não, gente, você? eu adorei. Eu queria muito agradecer vocês por terem me chamado, porque eu também tenho os meus medinhos também. É normal, por mais que a gente não interessa em que cargo a gente tá, nós somos seres humanos e, tipo, esses métodos e coisas que a gente precisa aprender desse misterioso mundo do design, ou do UX design, são coisas que a gente consegue aprender. Nem sempre a gente consegue passar como a gente como gostaria, mas eu acho muito mais legal quando a gente consegue fazer essa troca, sabe? Quando a gente consegue comparar um pouco as realidades, ver como é que funciona aí para você, Fê, o Yas, e ver também a curiosidade das pessoas. Então, assim, eu gosto muito de participar, espero que a gente consiga criar aí um laço e fazer parte aí dessas lives e dessas conversas é sempre muito bom. Obrigadão por ter me chamado. Nada, obrigado a você por ter participado. A gente sabe que você tá em Portugal, então já deve ser quase meia-noite aí. Então, pra gente é sempre bom o Pois pessoal é. vir pra cá, tirar um tempo. Pô, vou aqui falar do trabalho depois de ter trabalhado o dia inteiro, quase meia-noite, cara. Obrigado mesmo. Não, que é isso, tamo junto. Vamos aí fortalecer essa comunidade. São realmente 23h40, mas eu gosto muito de falar sobre isso. E, gente, se vocês precisarem de alguma coisa, tiverem alguma dúvida sobre essas questões, tanto de métodos ágeis, como criatividade, como UX design, enfim, podem chegar, falar comigo tanto no LinkedIn ou no Instagram, @Isa Simões, Isa com 2 Es, não se esqueçam, e também do cupom, que é Isa com 2 Es. Obrigada, É gente. isso, gente. Yas, obrigado por sempre estar aqui com a gente também. Obrigada, pessoas. Obrigada, Fer. Obrigada, Isa. E Obrigadão. para quem quiser saber mais sobre, é só chamar a Isa nas redes sociais dela. Lembrando que a gente tem as talks, todas as talks que a gente fez no YouTube. Se você quiser, é só dar uma chegadinha lá para olhar. Tá rolando também seletiva, então não esqueçam de conferir lá no nosso canal da vaga da seletiva que a gente tem lá sobre Design System. O cupom, Que eu já esqueci, eu acho que é a da Lura. o cupom da E Isa. a Isa, e o cupom da Isa. E eu vou agora ficar aqui no backstage, eu e a Isa, pra gente falar um pouquinho desse cupom que a gente quer saber se a gente pode divulgar em mais lugares. Fechou? Valeu, gente. Abração, obrigado pela presença e até a próxima. Valeu, gente. Tchau, tchau.